Bom dia, pessoal. Na verdade, agora só tem uma aluna na sala, né? Bom dia de toda forma, né? Eu tenho visto que o pessoal está com dificuldade para estar acompanhando a aula ao vivo, mas eu vejo lá no canal do, do YouTube que o pessoal, por outro lado, acompanha as aulas posteriormente. Nós estamos na apostila 2, né? Você lembra, Júlia, de qual página que nós paramos na última aula? Espera aí que eu estou procurando aqui, tá? Nós paramos, nós vimos, né, regras da extradição. Então a gente vai começar a aula de hoje na página 69 aí. Não, tranquilo, Júlia. Eu já achei aqui, eu encontrei aqui. Tá na página 69, tá? Presunção de inocência, não culpabilidade. Artigo 5º, 57, inciso 57. Então, esse artigo aí deu uma grande polêmica agora recentemente, né? Porque houve, sobretudo aí, em razão da prisão de políticos, né? Sem haver o trânsito em julgado em segunda instância, aí houve uma grande polêmica, porque muitos criminalistas utilizaram aí, falaram que não poderia haver a prisão em segunda instância em razão do disposto no artigo 5º, inciso 57, né, que dispõe aí sobre a questão da presunção da inocência. Então, esse artigo fala: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, né? Aí tem parte da doutrina que entende, né, que teve condenação em primeiro grau, pode sim prender, né? E depois cabe à pessoa ali lutar para provar a sua inocência. E tem gente que fala que, de acordo com esse inciso, né, só pode ser considerado culpado após mesmo esgotar aí todos os recursos. O tema foi para o STF, né, para o STF analisar, e o STF, em votação muito apertada, né, ganhou por um voto a tese de que deve haver aí o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, né? Ou seja, ninguém pode ser preso até se esgotar os recursos, né? Se esgotarem aí os recursos. Eu até escrevi um artigo sobre esse tema, né, na época, com um professor meu, e a gente concluiu que o nosso artigo teve a conclusão igual do STF, né, de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, deveria haver aí terminar aí os recursos para que a pessoa pudesse ser presa. Só que, né, não quer dizer, a gente concluiu, a gente chegou a essa conclusão pela análise da Constituição.
quer dizer que isso seja o correto, né, gente? Talvez deveria rever isso, sobretudo, né, no Brasil, em que muitas vezes essas questões aí, essas grandes teses jurídicas, elas só servem para proteger bandido de colarinho branco, né? Porque no dia a dia aí, pessoa que é pobre, né, que a gente está aí na linha de frente aí de casos menores no nosso dia a dia, a gente vê que nada disso funciona. A pessoa, muito pelo contrário, né? A pessoa não tem nada ali que comprova que foi ela o autor do crime e ela fica presa e nada tira ela da cadeia, né? Nada, nada, nada. Então, é isso, né? Não tem muito mais o que falar sobre essa questão da presunção da inocência, de inocência, não. O outro inciso aí, né, que é o artigo 5º, inciso 58, que é a questão da identificação criminal, né? Então, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal pelo processo datiloscópico, se possível, pelo juntado aos autos de folhas antecedentes, salvo nas hipóteses previstas em lei, né? Então, nesse sentido, acompanhamos a posição do professor Damásio, né, que é um grande doutrinador aí da área criminal, que entende que a súmula 568 do STF foi cancelada só procedendo à identificação criminal se não houver sido realizada a civil ou em casos excepcionais, como a falta de apresentação do documento, rasuras, indícios de falsificação, etc. Então, gente, por quê? Que acontece isso? Às vezes a pessoa é um bandido aí, muito procurado e tal, ele se utiliza ali de documentos falsos, né? Então, se ele apresentar um documento e houver ali, né, suspeita, fundada suspeita, né, de que aquele documento não pertence a ele, de que ele está mentindo a idade, né? Acontece muito isso no dia a dia. Às vezes a pessoa é presa ali, por exemplo, né, e a pessoa tem ali, por exemplo, 20, 21 anos e aparenta ser menor. Aí, no momento da identificação, ele fala, quantos anos você tem? Aí fala, eu tenho 16, né, para ser liberado ali naquele momento. Então, se houver, né, suspeitas, pensar assim, não, por exemplo, tem um policial lá e falar assim, não, eu conheço esse rapaz, ele não tem só 16 anos, não. Né, e já é mais, há mais tempo atrás, há uns 4 anos atrás, por exemplo, eu participei de uma ocorrência com ele, eu lembro, e ele era menor, e assim, mas na época ele tinha 17 anos, quer dizer, já passou muito tempo, ele é maior, né? Aí pode procurar aí identificá-lo de forma criminal, né? Pelo processo datiloscópico, né? Que é ali pela impressão digital, né? Enfim, procurar outros meios de identificá-lo aí, desde que devidamente fundamentado o motivo, tá? Devido processo legal contraditório e ampla defesa, né, gente? Então, isso aí é o beabá aí do direito processual, né? Tanto civil quanto criminal. Então, ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal, né? Então, contraditório e ampla defesa, o que significa? Né? Em apertada síntese, né, gente? É lógico que esses princípios demandam uma análise mais detalhada, assim, para quem quiser se aprofundar, mas o contraditório, né, em apertada síntese, o que significa? Tudo que for juntado ao processo, né? Então, falando aí de um processo criminal, né? Tem uma testemunha falou alguma coisa, aí o acusado tem direito de rebater, de ter conhecimento do que foi dito, né? De saber aquilo que a testemunha disse e rebater os respectivos argumentos, né? Ou seja, todos os argumentos que foram trazidos ao processo podem e devem ser questionados, né? A palavra seria essa, questionados,
ser conhecidos e, se for de interesse da pessoa, questionar, contradizer, né? Dizer, narrar aqueles argumentos de forma diferente. E a ampla defesa significa que a pessoa tem direito aí a um advogado, né? Uma defesa técnica, e ele próprio, né? O acusado, propriamente o acusado, tem direito aí, ali também de ser ouvido, né? Ele, e expor a sua versão dos fatos, né? No processo civil, a mesma coisa, né? O contraditório, tudo que for juntado no processo, as partes, né, que estão litigando ali devem e podem ter conhecimento para, se quiserem, questionar, contradizer aquilo que foi dito, e também eles têm o direito ali, né, de ter uma defesa técnica constituída por advogado habilitado na OAB, né, e também eles podem ter o direito de, se quiserem, eles próprios darem a sua versão dos fatos, né? Aí tem aí, né, como colorário aí destes princípios, né, do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, aí tem uma súmula do STF que fala, súmula vinculante, né? É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo, né? Por quê? Isso aí violaria aí a ampla defesa, né, gente? Porque às vezes, se a pessoa não tiver o dinheiro para fazer aquele depósito, ele não poderia estar aí exercendo a sua defesa de forma ampla, né? Nesse sentido aí, né? É inconstitucional também, mesma coisa, né? Só que agora falando de crédito tributário. Então é muito interessante essa questão aí, né? É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, né? Que já documentados em procedimento investigatório. Outra questão também que dava muita discussão. Então, tipo assim, durante ali a investigação, o procedimento investigatório, a defesa tem direito a ter acesso ou não. Aí o STF se manifestou sobre isso e falaram, tem sim, né, tem que ter defesa, acesso a tudo, né, que está sendo aí utilizado para embasar eventual acusação contra o cliente do advogado. Devido processo legal ou material, né, proporcionalidade, preenchimento de 3 importantes requisitos: necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Também é uma outra questão aí que é muito utilizada para decisões judiciais, né, que, por exemplo, o que significa isso, né, gente? Proporcionalidade, né? Então, por exemplo, se a pessoa está sendo ali acusada de furtar uma bala no supermercado, né? Não seria justo, por exemplo, que essa pessoa que fosse acusada de furtar uma bala com valor de 5 centavos, por exemplo, tivesse uma pena de 10 anos, né? Não seria proporcional. Então, em âmbito penal, diz respeito a essa questão, né, de que a pena deve ser adequada ao crime, né, deve ser proporcional ao crime, né, não pode ser algo desproporcional, igual foi dito aqui, né, não pode haver penas cruéis. Então, assim, tem que haver ali um bom senso. Para a mulher para Maria? Pode. Tira o chefe. Pega isso.
Desculpa, só conversando aqui com a Kelly. Então, vamos lá. Então, é essa questão da proporcionalidade aí que é muito interessante, né, gente? E também, em âmbito de processo civil, por exemplo, né? Igual a gente vai imaginar aí, né? Se nós estamos aí diante de um embate entre princípios constitucionais. Então, igual, né, aproveitando aí o ensejo da morte do cantor, ou do ator Paulo Gustavo, né, teve um pastor que há 2 semanas atrás ele falou: eu estou orando para que ele vá para junto do seu dono, né? Que ele quis dizer assim, para o diabo, né? Então, assim, não é proporcional falar isso, embora ele tenha liberdade religiosa, embora ele possa não concordar com essa questão da homossexualidade, né? Porque ele falou isso em razão dessa questão. Ele não é proporcional ele usar, né, desta fala para ofender um outro ser humano, né? Não é proporcional, né? Por quê? Aí, por que eu estou dando esse exemplo, né? Neste caso aqui? Porque aí nós estamos diante da liberdade religiosa, liberdade de expressão, e do outro lado nós temos a liberdade de orientação sexual. Então, no embate entre estes dois princípios constitucionais, né, se, por exemplo, esse caso fosse judicializado, eu, né, entendo que o juiz deveria falar assim: olha, a sua fala não foi proporcional, né? Você ofendeu a dignidade da pessoa humana, né? A dignidade de outro ser humano, única e exclusivamente em razão da orientação sexual dele, né? Então, a gente vê aí que são princípios processuais que podem ser usados tanto no âmbito civil quanto no âmbito criminal. Agora a gente vai passar aí para provas ilícitas, né, que tem sido hoje em dia muito discutido também, né, gente? Sobretudo aí com essa questão da Lava Jato, que é a questão da obtenção de provas ilícitas. Porque tem gente que acha que os fins justificam os meios, né? Então, por exemplo, se você consegue obter aí a gravação de um político, se você consegue obter aí a gravação de um político ilegalmente, né? Que ele está falando aí que está roubando milhões do Brasil. Só que essa gravação foi obtida por meios ilícitos, né? Então, seria justo, né, gente, que muita gente questiona, né, que essa prova não fosse aceita porque ela foi adquirida de modo ilícito, né? Então, é nesse sentido aí que muita gente está questionando, tá? Só que também, por outro lado, você tem que tomar muito cuidado, né? Porque pode ocorrer desmandos aí do Poder Judiciário, sobretudo da polícia e do Poder Judiciário também, né? Porque se não tiver uma regulagem disso também, então vai ter muito flagrante preparado, né? Vai ter muita coisa aí que vai ser ruim, tá? Mas é uma boa ideia aí para tema de TCC, tá, gente? Publicidade dos atos processuais e dever de motivação das decisões judiciais. Outro, né? Kelly, você tem que regular as folhas lá, ó. Tá regular. Ah, então tá, você tem que levantar aí e regular. Publicidade dos atos processuais e dever de motivação das decisões judiciais. Outra questão aí, né, gente, de suma importância, né?
Por quê? É através da publicidade dos atos processuais que a gente vai poder ter acesso ali ao processo e, eventualmente, se quiser, questionar alguma coisa. Então, imagina, gente, se os atos processuais não puderem, sendo públicos, os juízes já fazem o que eles fazem aí, né? Se não fossem públicos, então, assim, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter acesso a tudo que está acontecendo ali no processo, tá? E a outra questão é o dever de motivar as decisões judiciais. Motivar é nada mais do que fundamentar, né, gente? Então, não basta dar uma decisão judicial, é preciso fundamentar a decisão, dizer por que, como que se chegou a aquele resultado, tá? Isso aí, gente, infelizmente também, embora tenha aí vários artigos, é princípio constitucional, né, é dever aí decorrente da Constituição, muitas decisões judiciais não são motivadas, tá? Não são devidamente fundamentadas, tá? Uma outra questão aí é a questão do erro judiciário, né? Então, a gente viu aí agora recentemente, me parece que foi até aqui em Minas, em Belo Horizonte, né? Uma pessoa ficou presa aí 17 anos foi em Minas, não sei se foi em Belo Horizonte não, mas ele ficou 17 anos preso, né? De forma errada, de forma equivocada, né? Então, eu vou consultar aqui, quer ver? Aqui, ó. Isso mesmo, foi em Belo Horizonte. Ele foi confundido com o maníaco do Anchieta e ficou 17 anos preso, né? Aí, a justiça condenou o Estado a pagar, em primeira instância, 3 milhões, né, de reais para ele, né? E além de uma pensão vitalícia de 5 salários mínimos por danos materiais. Quer dizer, 3 milhões de indenização, mais 5 salários mínimos por resto da vida, né? Aí o Estado recorreu e o Tribunal de Justiça manteve os 5 salários, mas reduziu esse pagamento aí de 2 milhões de 3 milhões para 2 milhões, né? É óbvio, né, gente, que é um absurdo ele ter ficado preso aí. A defensoria estava estudando se ia ou não recorrer dessa decisão que condenou pagar ele, que reduziu para 2 milhões. Né? A defensoria, que era que estava aí, do lado desse condenado, né? que estava defendendo os direitos dele, a Defensoria Pública do Estado de Minas, estava analisando se iria ou não recorrer dessa decisão que reduziu, tá? Então, no próximo passo aqui vai ser agora direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que, gente, é muito importante, né, gente? Que agora a gente está utilizando muito essa questão de direitos humanos, sobretudo aí, o que tem sido feito, né, ultimamente.
tem que ser exigido do profissional do direito, né? Conhecimento, né, de tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte, né? E muitos desses tratados eles possuem aí ramificações, né, fundamentação na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a nossa própria Constituição, né, ela é uma Constituição que tem aí origem, né, que tem embasamento na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a própria Constituição também, né, ela fala lá que serão observados, além dos princípios expressos nela, né, outros princípios dos quais o Brasil outros princípios que sigam, né, o disposto na Constituição, né, que é que é fundada na dignidade da pessoa humana, né, no pluralismo, na defesa das minorias. Então, assim, a própria Constituição fala, ó, se for encontrado, né, em tratados internacionais, né, em legislação de outros países, questões que sejam melhores, iguais ou até melhores destas que estão aqui, a gente pode utilizar, tá? Nada impede de nós utilizarmos, não. Então, é nesse sentido aí. Contexto histórico, né, da questão dos direitos humanos, o desenvolvimento da proteção universal dos direitos humanos, a construção do conceito de direito humano, iniciada há 250 anos, é resultado do iluminismo, né, gente? E uma realização filosófica. Produzir um sistema de valores que pode hoje reivindicar a validade universal. No centro desse pensamento estão a vida e a dignidade do homem, né? Os direitos humanos são um requisito para que as pessoas possam construir vida em liberdade, igualdade e dignidade. Eles são compostos por direitos civis, políticos, econômicos, sociais e coletivos. Não devem igualar, mas, ao contrário, devem assegurar a individualidade de cada um e do grupo social ao qual pertence. Isso é muito interessante, né? O propósito não é igualar, muito pelo contrário, né? É assegurar a individualidade de cada um. Então, igual nesse exemplo que eu dei, né? Que o pastor falou lá que o Paulo Gustavo tinha que voltar para o seu criador, né? No caso, ele estava sendo irônico, dizendo que o criador dele era o diabo, né? Que ele tinha que morrer e, tipo assim, ir para o inferno. Mais ou menos foi isso, né? Se encaixa aqui também, né? Porque, embora, né, a gente não seja obrigado a concordar, em razão da minha religião, né, na minha religião fala lá que pessoas do mesmo sexo não podem se unirem, não podem se unir, né? Tudo bem, assim, é lamentável, sei lá, não pode ser que não seja aceitável e tal, mas tá lá, é a religião da pessoa, é o entendimento da pessoa. Agora, ele não pode, em razão disso, sair aí ofendendo pessoas que entendem que isso é natural, que é normal, que isso pode acontecer, tá? Então, é nesse sentido aí, tá? Eles não são estáticos, né? O que isso significa? Eles sempre estão em movimento, né? Sempre evoluindo, né? Então, a gente vê aí que teve a primeira geração aí dos direitos fundamentais, depois a segunda geração, terceira geração, sempre está melhorando, evoluindo, tá? Até a Segunda Guerra Mundial, os direitos humanos eram um assunto interno dos Estados. Após a Segunda Guerra Mundial, com as atrocidades cometidas pelo nazismo de Hitler, fez-se necessário um movimento que visasse reconstruir os direitos humanos, né? Então, dilacerados pela destruição e julgação da pessoa humana, que culminou no extermínio de mais de 11 milhões de pessoas. Então, o marco aí, né, da universalização dos direitos humanos foi a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Até então, né, os direitos humanos era uma questão ali dos estados.
Aí, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo falou assim, opa, a gente tem que propagar os direitos humanos para que casos como estes, né, como este que aconteceu, essa questão aí do nazismo, de querer ter uma raça superior, não aconteça novamente, né? Fez aí mudar o pensamento no mundo, né? Então, o genocídio dos nazistas contra os judeus na Europa e sobre brutal repressão aos opositores políticos foi uma catástrofe no século, né? Foi mostrado que violações tão graves dos direitos humanos têm consequência não somente dentro do Estado, ao contrário, por meio dos fluxos migratórios e das ações violentas de regimes terroristas contra países vizinhos, eles têm uma dimensão que atravessa as fronteiras. Então, para combater isso aí em todo o mundo, para que casos como esse não voltassem a ocorrer, houve uma promulgação aí, né, uma propagação, na verdade, dos direitos humanos. Tá? Então, dentre os horrores da Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional traçou, em 1945, a meta de preservar as gerações vindouras, né, dos flagelos da guerra, que deveria ser alcançada por meio do sistema de segurança coletiva através da ONU. Então, fundou-se aí a ONU, né, justamente com o objetivo de evitar guerras, né, porque eles viram que as consequências da guerra foram tão catastróficas, né, que eles falaram assim, gente, isso não pode acontecer, a gente tem que criar um meio aqui, né, de fazer com que isso não ocorra mais, né? Então, concluiu-se que todos os Estados-membros deveriam cooperar estritamente em todas as áreas da vida internacional. Por meio da cooperação, graves violações de direitos humanos deveriam ser evitadas e boas experiências trocadas. É lógico, gente, porque o que acontece? Igual, isso aqui é questão que vocês vão estudar aí em direito internacional, né? Mas só assim, para vocês entenderem que contextualizarem, cada estado ele tem aí a sua autonomia, né? Então, tipo assim, não tem como um estado estrangeiro chegar aqui no Brasil e falar o que nós vamos fazer, né? Pelo menos na teoria. A gente vê que na prática não é bem assim, né? Que os estados com maior poder econômico e bélico aí acabam influenciando em estados mais pobres e com uma força bélica menor. Mas o que acontece é o seguinte: não tem como, assim, em regra, vir e intervir aqui, mas pode-se pressionar, né? Então, por exemplo, igual recentemente, né, dando um exemplo recente, o Brasil está sendo acusado aí de violações, sobretudo ao meio ambiente, né? Então, o que aconteceu? Houve uma maior pressão externa, né, dos países europeus, países ricos aí, no sentido de que, se a política de meio ambiente aí não mudar, né, não intervir, não for melhor, se o Estado não cuidar melhor do meio ambiente do Brasil, o que a gente vai fazer? A gente não vai fazer mais negócio com vocês, né? E aí vocês pensam, né? A gente é um país aqui produtor, basicamente, né? Nós temos agricultura aqui muito forte. Aí vamos supor que países da Europa, igual a Alemanha, Inglaterra, grandes economias, falem assim, nós não vamos mais comprar soja de você, nós não vamos mais comprar açúcar do Brasil, nós não vamos mais comprar o milho do Brasil, né? Nós vamos procurar outros mercados, né? Para que a gente possa estar comprando aí esses produtos. Então, vai haver um prejuízo interno aqui muito grande, né? Então, assim, há formas, né, de influenciar nessas questões.
E foi isso que aconteceu recentemente. Falaram, se vocês não mudarem aí a política, essa questão da política do meio ambiente, o que nós vamos fazer? Nós vamos parar de negociar com vocês, né? Júlia saiu da sala e voltou, né, Júlia? Então, diante desse contexto histórico, né, gente, de toda essa questão aí a respeito do que foi falada, desse genocídio, dessas atrocidades que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, foi dentro deste contexto histórico, né, que foi aprovada aí pela ONU, né, em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, né, serviu aí como base para inúmeras constituições garantistas aí, sobretudo no mundo ocidental, né? Então, no preâmbulo da declaração são conhecidos a dignidade inerente e os direitos inalienáveis de todos os membros da sociedade como condição para liberdade, justiça e paz no mundo, né? Então, a declaração ela é fundada na dignidade da pessoa humana, né? E a dignidade da pessoa humana nessa perspectiva, ela deve ser vista sobre dois ângulos, né? A dignidade subjetiva, ou seja, e cada um poder aí construir, né, um modelo de vida que melhor lhe aprouver. Então, se a pessoa quiser ser médico, se quiser ser dentista, quiser ser mendigo, quiser ser homossexual, não quiser ter ninguém, quiser ter uma esposa, quiser ter 3 esposas, se a legislação do país permitir, né? Então, enfim, ele vai poder construir aí a sua história de vida. Ou se ele não quiser ser absolutamente nada, ele também tem direito, né? E, na perspectiva objetiva, é no sentido de que tem que ter um mínimo aí, né, para justamente se realizar como pessoa, o mínimo no sentido de garantias materiais, né? Então, moradia, lazer, educação, saúde, é nesse sentido aí que é a dignidade, né? Então, direitos inalienáveis, né? O que significa isso? Que são inalienáveis, são inegociáveis, né? Que não tem como negociar. Esses direitos são da pessoa simplesmente, né? E unicamente pelo fato de ser pessoa, né? De ser humano, e pronto, acabou, né? Não há mais delongas sobre esse assunto, não, né? Então, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultam em atos bárbaros que ultrajam a consciência da humanidade, que o advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade, de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado com a mais alta inspiração do homem comum, considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão, considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, considerando que os povos das nações reafirmaram na Carta sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhor condições da vida de uma liberdade mais ampla. Então, o que a gente está vendo até aqui, né, gente? A gente está vendo que tudo foi construído a partir do aprendizado da própria história, né? Eles viram, considerando todas essas coisas ruins que aconteceram, mais ou menos é isso que eles estão falando aqui. Basicamente é isso, né?
né? Eles estão fazendo as considerações daquilo que ocorreu de errado, né? Para firmarem algo para que isso não mais venha a acontecer. Então, considerando que os Estados-membros se comprometeram a desenvolver, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a observância desses direitos e liberdades, considerando que a compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios da sua jurisdição. Então, a gente está vendo aí, né, que foi realizado aí algo para, primeiro, né, que tivesse uma abrangência não apenas interna, mas externa também, que todos os estados, né, membros ali das Organizações das Nações Unidas, pudessem seguir, né, e que isso aí também servisse de exemplo mesmo para aqueles estados que não fossem membros das Organizações das Nações Unidas. Então, gente, é óbvio que, igual eu falei aqui, né, embora não seja possível, né, em prima facie, né, a pessoa ter acesso aí a essa situação, né, o que acontece? Não é ter acesso, não, em prima facie, né? A gente pode pensar assim, não, mas como que vai regular isso, né? Porque, igual a gente vê, gente, igual no nosso país, o Brasil é membro da Organização das Nações Unidas. A violação de direitos humanos aqui é o que mais acontece, né, gente? A todo momento, o tempo todo acontece violação dos direitos humanos aqui, né? Então, a gente vê aí que é um absurdo, né? Que essas violações são absurdas, né? Então, em seus 30 artigos são listados direitos políticos e liberdades civis, bem como direitos econômicos, sociais e culturais. Direitos políticos e liberdades civis pertencem, entre outros, o direito à vida, integridade física, a proibição de tortura, né, da escravatura e de discriminação, o direito de propriedade, o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, o direito à liberdade de opinião e de liberdade de reunião. Então, são direitos aí que estão previstos nessa Carta de Direitos Humanos da ONU, né? A gente viu aqui que vários desses direitos são repetidos na nossa própria Constituição e como a gente viu também que vários desses direitos que são previstos constitucionalmente aqui no nosso país, né? Eles são violados o tempo todo, né? Então, assim, o direito à vida. O tempo todo a polícia mata aí, os hospitais deixam morrer, né, pessoas, sobretudo na periferia, nessas operações que tem na periferia, a polícia vai atrás de bandido, e que tem muito bandido mesmo, né, tem bandido lá e tem que ir atrás mesmo, mas chega lá uma operação mal articulada, mal preparada, uma polícia despreparada em todos os sentidos, né? Chega lá e mata inocente. Quantas crianças a gente não vê aí morrer nessas operações que ocorrem nas favelas cariocas, por exemplo, né? Que a gente vê aí, a gente vê inúmeras vezes ocorrer esse tipo de ação.
Quantas e quantas pessoas que não morrem aí em filas de hospitais, né? Que não deixam, às vezes, de fazer uma cirurgia por falta de leito, por falta de médicos, né? Quantas e quantas pessoas não são torturadas aí nas nossas cadeias, né? Nos nossos presídios, mesmo que não haja tortura ali de agressão por parte dos agentes, que tem também, né? Que a gente vê muitos casos, né? Mas você ser colocado numa cela onde que cabe 10 e tem 40, né? Quer dizer, é uma tortura, né? Então, são várias questões aí são várias e várias questões aí que a gente vê que há ainda a violação, né? Aí, igual eu falei, né? Tudo, né? Todo trata de esses direitos civis, sociais, econômicos, tudo tem como ideia, né? Como pano de fundo, né, gente? A dignidade, garantir a dignidade para os homens. Então, a dignidade humana é o fundamento, né? Não por outro motivo, ele é aí o fundamento da nossa Constituição. Nossa Constituição é fundada na dignidade da pessoa humana. Por quê? Igual eu falei, gente, eu torno a repetir. Qual que é a ideia que a gente tem que ter? A dignidade da pessoa humana, ela deve ser vista sob duas perspectivas, subjetiva e objetiva. Subjetiva, nessa perspectiva que eu falei, que a gente pode e deve ter, né, o livre desenvolvimento da nossa personalidade, né, e meios para se alcançar esse livre desenvolvimento da personalidade. Então, esse livre desenvolvimento da personalidade implica em que, a Júlia, se a Júlia quiser ser médica, se ela quiser ser advogada, se ela quiser ser empresária, enfim, ela vai ser o que ela quiser ser. Ela tem esse direito, né? A opção sexual dela. Se ela quiser casar com um homem, ela vai casar. Se ela quiser casar com uma mulher, ela vai casar. Se ela não quiser casar, ela não vai casar. Se ela quiser ter filhos, ela vai ter. Se ela não quiser ter filhos, ela não vai ter. Enfim, as decisões da vida dela cabem a ela, né? É nesse sentido aí que é a dignidade da pessoa humana subjetiva. Porque a dignidade da pessoa humana é um conceito multifuncional, né? E na perspectiva objetiva, o Estado ele tem que proporcionar à Júlia meios para que, vamos supor, a Júlia é de uma família que não tem dinheiro, né? E então ela quer estudar, mas ela tem o sonho de estudar. O Estado tem que proporcionar meios para ela poder estudar, né? Ela não tem condições de ter uma saúde, pagar um plano de saúde. O Estado tem que proporcionar a ela meios de ter uma saúde adequada, né? Ela não tem condições de ter um lazer para viajar sempre. O Estado tem que proporcionar para ela ali na cidade onde ela mora formas dela ter lazer. Então é nesse sentido aí que está a dignidade. Isso é muito importante, eu estou batendo essa tecla, porque se a gente entender essa questão, né, essa questão da dignidade da pessoa humana, que é que todos os direitos são fundados na questão da dignidade da pessoa humana, aí acabou, né, gente? Tá bom? Aí a gente vai entender todos os demais direitos. Então hoje eu vou encerrar a aula por aqui, tá? Porque eu estou muito apertado com os processos do núcleo de prática jurídica. Aí eu já vou trabalhar em cima desses processos aqui, tá? Fizemos uma aula aí de 50 minutos, uma aula boa, né? Foi muito boa no meu entender. E na próxima aula nós vamos começar aqui na página, vou até anotar aqui, Júlio, ó. Na página 75, tá? Tá bom?
Então tá bom, viu? Fica com Deus, Júlia. Boa semana aí, boa semana para todos, tá? Até mais.